Este é um podcast Rebentar Central de Histórias. É som, mas pode ser colorido. Olá, eu sou a Lilian Sais e você está ouvindo o podcast Como o Poema, que convida para um mergulho nos bastidores da escrita de poesia feita por algumas poetas brasileiras contemporâneas. Ouvir a história por trás de um poema, entender a trajetória e os processos de escrita de diferentes poetas pode ser muito útil para nós como escritores ou apreciadores de literatura. Além disso, aqui é um bom lugar para você conhecer mais o que está rolando na produção independente de poetas mulheres. Só para a gente relembrar, nessa temporada já tivemos a Bruna Mitrano e a Adriane Garcia contando como elas começaram a escrever poesia e apresentando o poema mais antigo e o mais recente que elas escreveram. De formas bem diferentes, as duas falaram um pouco sobre como é escrever contra o mundo. A Bruna no episódio 19. Hoje eu faço questão de dizer que eu sou poeta mais por uma afirmação, não é nem por uma questão de achar que é mérito ou algo do tipo, é por uma afirmação mesmo, é um desejo de ocupar esses espaços. Esse espaço é tão meu quanto de qualquer outra pessoa, né? E por isso, Lilian, eu demorei muito tempo para escrever em versos, para quebrar linhas. A Adriane no episódio 21. Mas eu digo, as condições nunca propiciaram nem que eu escrevesse, nem que eu lesse, nem me tornar escritora, nada disso, é ao contrário. Então eu acho que muitas de nós escrevemos contra o mundo, nós não escrevemos porque o mundo quer, nem para o mundo, nós escrevemos contra o mundo. Também tivemos o Sobre Poemas com Tarsila Couto de Brito. Ela falou um pouco sobre o que motiva mulheres a escreverem. E o que aconteceu na vida dela, que levou ela mesma a começar a escrever poesia. Esse foi o episódio 20. Eu comecei a escrever muito tarde. Eu tô com 43 anos. Eu comecei a escrever com 39. E comecei a escrever por uma questão política. Eu comecei a escrever porque eu engravidei. E quando eu soube que era uma menina, eu pensei, gente, eu vou ter uma filha mulher. E na sequência eu me perguntei, o que é essa mulher? E eu percebi que eu não sabia responder, com 39 anos. No episódio de hoje, a gente vai bater um papo com a senhorita Barros. Ela vai nos apresentar o poema mais antigo que ela escreveu em junho de 2013 e o mais recente deles também. Através desse papo, ela vai contar como um poema numa revista, numa sala de espera de um consultório ginecológico, um livro que ela está lendo, ou uma frase ouvida na televisão na rodoviária Tietê podem acabar virando influências misturadas para a escrita de poesia. Esse poema, O Jogral, eu escrevi ele lá para junho de 2013, né? Então, coincidindo com aquele mega fenômeno que foi, né? As jornadas de junho, lá dos 20 centavos e tal. E nessa época, eu já estava no segundo ano de Geografia na USP, né? Que eu entrei tarde, né? Eu fui entrar com 28 anos, assim, eu passei muito tempo na minha vida fazendo coisas que eu não gostava, né? E por causa da situação socioeconômica da minha família, que eu venho de uma família muito pobre e tal, então teve todo um contexto onde eu tive que começar a trabalhar muito cedo, e as minhas escolhas, assim, de formação profissional foram escolhas pautadas pelo pragmatismo, né, da empregabilidade, assim, né? Então, por mais que eu tivesse vontade, desde jovem, já de estudar humanidades, de estudar artes, praticar artes, eu não tive muita essa oportunidade, assim, né? Eu comecei a escrever mesmo, assim, escrever poesia tarde na vida, devia ter quase uns 30 anos, né? Eu tô com 37 agora, eu morei muito tempo da minha infância e adolescência na casa dos patrões da minha mãe, né? Que era uma coisa muito comum também nos anos 90. Trabalhei de secretária um tempo, né? Eu trabalhei muitos anos no mercado segurador, mais de 10 anos e tal, e durante esse período todo, eventualmente aqui e ali eu fui tentando fazer coisas, né, que eu tinha vontade de fazer desde criança, né, fui fazer adulta, como
estudar teatro, estudei clown, fiz curso de clown, eu fiz curso de comédia dell'arte. As coisas que eu fiz aqui e ali, sempre em caráter de hobby, eram mais voltadas para artes cênicas, né? E aí eu fiz cursinho popular em 2011, foi mudando várias coisas, tanto de pessoas que eu conheci no cursinho, inclusive uma delas, que é a Tâmata, que me convidou a participar de um sarau. E aí a gente tocou esse sarau lá, que chamava Sarau da Corda. Aí ali eu fui testando uns primeiros poemas, assim. O primeiro impulso eu não sei dizer, né? Quando eu era adolescente, tinha aquela coisa também, às vezes, de escrever poeminha de amor e tal, que é, né, enfim, nada... que eu também nem tenho mais registro, né? E eu lembro também de uma vez, mais recentemente, isso já foi nessa época aí, antes de eu conhecer a Tâmata, que eu tinha ido num consultório de ginecologia, aí tinha aquelas revistas do consultório, e uma delas, eu não lembro se era a Trip, tinha um poema lá do Ronaldo Bressan, e eu achei aquele poema super legal, assim, mexeu comigo aquele poema, eu pensei, olha que diferente esse jeito de escrever, eu vou testar escrever umas coisas assim, aí comecei a escrever, acho que por aí, sabe, foi perto dessa idade, assim, talvez uns 28 anos, assim. Jogral, prelúdio. Estamos muito próximos, mas não o bastante. Os postes e suas sombras esguias rebentam contra o asfalto quente, desvanecendo o tempo. Sigo ao seu encontro. Trajeto. Você cruzando cada estado, noite após noite, sem nenhum descanso. O meio-fio, a água turva, percorrendo valas, percorrendo margem, meu caminho ao seu encontro. Infinitude. Vivemos em outras pessoas, vivemos nas coisas. O tempo ocupa em riste, farpas, ferrugens, fuligens. Veludo de cinzas, seu leito é sonâmbulo. Entre pelos de gato, fios de bulbos variados, escamas e escarpas desenham seu lençol. Antologia de tudo que forra, depois alça, depois suspenso, busca novo pouso. Estas veias verdes seivas são seu ninho. Relento. Todo caminho um desencontro. Por que seriam estes olhos, espelhos silenciosos? Seremos imagens opacas das farpas, ferrugens, fuligens do tempo? Vertigem. Em todas as ruas te perco, em todas as ruas te encontro. Vejo você, delírio galopante da alcateia fantasma. Sua imagem lentamente desvanece. Minha área dissidente desvanece. Síncope. A colisão colide a colisão. Só, no subsolo das bocas de lobo, há uma fresta entre o chão, a saliva e a pena, entre o muro, a urina e a tinta, onde colide meu uivo. Aí esse poema Jogral, eu escrevi em 2013, né? Eu tinha vergonha dos meus poemas, não achava assim que estavam bons, nem me chamava de poeta, né? Aí em 2012, final de 2012, eu conheci o Wake Pimenta, a gente começou a namorar e isso também mudou várias coisas, assim, que foi a partir do Wake que eu conheci essa galera do Rio, que é o Marcelo Regimelo, né? Os Arvos, Chacal, muitas pessoas assim, o Germano, né, que na época tinha essa editora Cozinha Experimental, que publicou meu primeiro livro, né, e isso foi me abrindo portas, então era uma mistura bem interessante de uma galera que era uma galera mais assim, de sarau de periferia, ou de eventos mais marginais, e por outro lado, essa galera do Rio, que é uma galera super cabeçona, assim, no melhor dos sentidos, né, sem querer ser depreciativa, mas
foi ao mesmo tempo assustador para mim estar lidando com esses universos tão diferentes ao mesmo tempo. As referências são muito diferentes, né? E aí, com essa galera do Rio que eu fui conhecendo e sendo essa esponjinha, né, de absorver deles também muita coisa, muita referência, procedimentos e coisas assim, aquilo foi abrindo para mim muita coisa na escrita, assim, de eu começar a escrever de outro jeito e começar a ler coisas que eu não lia, nunca tinha nem ouvido falar, né, e que tem a ver também com questões de classe, né, claro, né. Aí tinha algumas coisas que eu já estava lendo, que eu tinha bastante o hábito de escrever em caderninho frases e trechos de coisas que eu lia, ou que eu escutava por aí, inclusive, ou que eu lia em placa na rua. Eu sempre tive isso, antes de saber que isso era um procedimento, né, que eu fui aprender só depois, né. No poema jogral, tem algumas citações diretas que eu faço, ainda que, dando uma mexidinha, citei a Virginia Woolf, só que eu não lembro agora o livro que eu estava lendo na época dela, não lembro se é As Ondas, deve ser As Ondas, não eram muito grossas, eram mais finas. E tem também uma frase que é essa frase, esse verso, né, que eu tirei diretamente do Mário Cesarini, que é Em Todas as Ruas de Te Perco, Em Todas as Ruas Te Encontro, que, na verdade, a ordem que está no poema do Cesarini é a contrária, né? É Em Todas as Ruas Te Encontro, Em Todas as Ruas Te Perco, aqui eu inverti a ordem, né? Essas partes onde eu estou colocando essas meio que colagens, elas estão, né, no poema escrito, estão em itálico, né? E aí tem um outro trecho, que é o que diz: você cruzando cada estado, noite após noite, sem nenhum descanso. Esse aqui eu tirei diretamente de uma TV na rodoviária que estava passando uma propaganda para o caminhoneiro. Era tipo uma daquelas propagandas assim, tipo para evitar acidente, talvez, né? Para o caminhoneiro não, enfim, do descansar e tal. Aí veio na narrativa, e eu achei essa frase tão bonita, e eu falei, vou anotar, vou usar isso em alguma coisa, e ela entrou pro poema jogral, né? Acho que é meio que essa história. Se não me engano, foi em 2012 que eu abri um blog que se chama Sede de Pedra. Então, eu fazia para o blog. Aí eu comecei a escrever os poemas para esse blog aí. Um dia, alguém pelo Facebook me fez contato comigo, e esse alguém era o Vladimir Vaz, que era o editor na época da editora Medita, e era o Vladimir Vaz e o Tiago Fabris Rendelli, que faziam essa editora. Aí eles iam lançar uma revista que se chama Eu Onça, aí era o número 1 da Eu Onça, e aí saiu na revista. Freelance, careta furacão. Só consigo entender as coisas simples depois que me envolvo com as complicadas. Brida, Paulo Coelho. Maga está fantasiada de Cleópatra no buffet infantil, aventura e confusão. É um frila, um chapu, um bico, animadora de festas. Maga está cansada de ver tantas crianças carentes de barriga cheia. Maga está em pé há várias horas, suas pernas cheias de varizes. No intervalo de 15 minutos, mijar, tomar uma branquinha, traçar uma coxinha de mortadela, ela acende um pigas, ela suspira a amarga fumaça da nostalgia, a pista úmida, seus olhos molhados, diamantes. Eu não sou branca, eu não sou preta, eu sou peluda também, tive penas, também fui cruel. A vida é uma arte de guerra e lugar. Acontece que a guerra é uma só, mas o lugar é sempre outro. E acontece, de repente, um resgate. Algo que estava bem debaixo do seu nariz o tempo todo é subitamente percebido
como num passe de... Será mesmo amor esse leque de crueldades? Acho que ninguém entendeu nada. Maga bufa de novo, enquanto ajeita por cima do moicano a peruca preta Chanel. No espelho, ela retoca o rímel, de soslaio, escorpião, já deu sua hora. Ela apaga o charme na sola da bota de couro e atira a bituca no chão, dane-se, de volta ao trabalho. Então, Lília, no poema 2, como ele está dentro do contexto do livro, né, eu tenho pesquisado bastante, assim, para o livro, coisas, assim, muito díspares, né, mas o que eu tenho pirado mesmo mais, ultimamente, é na coisa do universo da Disney mesmo. Eu fui atrás de entender a personagem principal do livro, que é a Maga, né, que, na verdade, né, mais para frente a gente vai mudar o nome para Maga Patológica, que é referência, claro, àquela lá da Disney. Aí eu fui pesquisar, eu gosto mesmo de pesquisar essas coisas, assim, sabe, umas coisas aparentemente banais, mas que trazem, às vezes, informações bem interessantes, assim, e que você não tinha ideia. Por exemplo, eu descobri que a Maga Patológica foi inspirada na Sophia Loren, que é uma coisa que eu não sabia, sabe? Aí eu fui atrás de filmes da Sophia Loren, aí eu pego diálogos e faço colagem, eu vou fazendo assim. Ele é um poema que vai estar dentro do meu próximo livro, que se chama Olho Mágico. Eu não estava sentindo dentro de mim alguma coisa que queria nascer como um projeto de livro, né? Porque projeto de livro é diferente de um poema sozinho, ou de você pegar um monte de poema solto e juntar num livro, né? Aconteceu que eu me inscrevi no CLIP, aquele curso livre de preparação do escritor da Casa das Rosas, lá, né, do Espaço Haroldo de Campos, e eu nem sabia que esse curso era tão concorrido. Eu ouvi dizer depois, né, falaram, nossa, esse curso é super concorrido e tal, e o próprio coordenador lá do curso, né, o Reinaldo Damasio, comentou lá, falou que teve, sei lá, mais de 800 inscritos, e eu fui selecionada entre 25, não que isso tenha importância, sabe, assim, acho que a gente tem que dar menos valor para os pódios, né, mas no sentido de que eu acho que eu precisei daquilo, sabe? Tipo, foi realmente, como eu acredito em Deus, eu acho que foi uma providência divina ali para mim, porque eu estava desiludida da vida acadêmica, né? Então, o curso do CLIP foi tipo um negócio que meio que me salvou, velho, de eu não ficar ainda pior do que eu fiquei durante 2020 com pandemia, né? Sem dinheiro, sem trabalho. E para fazer o projeto do CLIP, eu tive que escrever, além de mandar os poemas, eu tinha que escrever um pequeno texto com um projeto de livro. Nessa história que eu contei até do poema do Bressani, que eu vi na revista lá do ginecologista, depois, ao longo desse tempo que foi passando, eu fui conhecendo poetas, escritores aqui e ali, inclusive cheguei a conhecer o Bressani e tal, a gente ficou amigo, e aí uma vez ele falou para mim, né, Rita, por que você não escreve uma história? Você devia escrever essa história, essa sua história, que é meio que a história de vida nessas questões todas, né, de ser filha de doméstica e tal, não sei o quê, enfim, ainda que tenha muita coisa falando sobre isso por aí, eu acho que na literatura não tem tanto assim, né. E aí eu lembrei disso e foi aí que eu escrevi o textinho do projeto do livro para o CLIP. Eu acho que o não se levar muito a sério e estética da Nina Biar, essas coisas todas, entra na minha poesia, tem entrado cada vez mais, acho que no lugar do cansaço do perfeccionismo, sabe, Lília? Porque eu percebo, assim, que eu acho que antes eu era bem perfeccionista e eu demorava muito para escrever um poema, sabe? Podia demorar uma semana, às vezes até um mês, assim, para escrever um poema só. E cada coisa também tem seu tempo, né? Porque a gente, tudo a gente tem que dividir entre antes e depois da pandemia, né? E eu tenho a sensação de que depois da pandemia tudo ficou mais urgente, né? Sendo uma mulher de baixa renda, né, que vem de uma família, né, relativamente desestruturada, no sentido de que, né, minha mãe me criou sozinha, morei de favor na casa paterna da minha mãe até os 18 anos e tal. Então, para a gente é mais difícil as coisas, sabe? Conseguir as coisas, assim, a gente tem que lutar em dobro, né? Apesar de eu sou parda, né, não sou negra, né, quanto mais escura a cor da pele da gente, mais difícil é, né, com certeza, mas eu posso te falar que não foi nada fácil para
para mim, assim, né? Eu já comi o pão que o diabo amassou. E aí, nesse sentido, que existam coisas grátis para as pessoas poderem se encontrar numa arte, né? Isso é maravilhoso, e isso salva vidas, assim. E para mim isso fez toda a diferença. Eu sou meio poeta bissexta, né? Porque depende do que aparece. E eu não sei se isso sou eu, né? Porque é difícil mesmo, né? A gente que precisa pagar as contas, às vezes não necessariamente com aquilo que a gente gosta de fazer, né? A gente é poeta nas horas vagas, infelizmente, né? Mas, enfim, vamos pensar nas estratégias, né? E que o futuro seja melhor. Esse foi um episódio da série O Primeiro e o Último. No Instagram, você pode conferir vídeos especiais com trechos de poemas lidos nessa série. É só acessar o perfil @leiturasorg na primeira e na última segunda-feira de cada mês. Aproveita e segue a gente lá no Instagram também, no @comopoema. E se você gostou do que ouviu, não esquece de seguir o podcast nas plataformas e de recomendar esse podcast para todo mundo que você conhece que se interessa por poesia. O Como Poema é produzido por mim, Lilian Sais, e editado por Ricardo Terto. Um abraço e a gente se ouve na próxima segunda.